Em tempos antigos, as palavras eram pontes para o sagrado. Mas em nossos dias, elas se tornaram trincheiras, onde se travam batalhas de interpretações. A Bíblia, esse livro milenar que resistiu ao tempo, à tirania e ao esquecimento, tem sido agora aberta não com reverência, mas com bisturis ideológicos. Há quem diga que Davi amou um homem mais do que a mulheres. E que tal amor seria, talvez, prova de algo mais, que a fidelidade entre Jonatas e o futuro rei de Israel teria cruzado o limite da amizade, e caminhado por outras estradas. Mas antes de acusarmos ou defendermos, precisamos aprender a perguntar com humildade, o que o texto realmente diz? O que o autor quis revelar? Estaria a Bíblia escondendo segredos de séculos, ou será que somos nós que tentamos enxergar nas Escrituras o reflexo dos nossos próprios desejos? Neste vídeo, não buscamos condenar pessoas. Buscamos a verdade, e a verdade, às vezes não grita, apenas sussurra. E exige coragem para escutá-la. Hoje em dia, muita gente não lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Lê para tentar encontrar dentro dela o que já acredita, em vez de deixar Deus mudar suas ideias. A pessoa tenta mudar a Bíblia para que ela diga o que se quer ouvir. A verdade é que o mundo mudou muito. E muitos querem que a Bíblia mude junto. Mas será que isso é certo? Será que a palavra de Deus precisa ser atualizada? Ou será que somos nós que precisamos voltar para ela? O problema é que, quando forçamos a Bíblia a dizer o que queremos, corremos o risco de parar de escutar o que ela realmente está dizendo. E aí, a verdade vai sendo empurrada para o canto, silenciosa, quase esquecida. Essa é a história que mais usam para dizer que havia um casal gay na Bíblia. Davi e Jonatas, dois amigos, dois homens que se amavam profundamente. A frase que mais chama a atenção é quando Davi diz: "Teu amor me foi mais precioso que o das mulheres." E aí muitos pensam, tá vendo? Isso era um romance. Mas será mesmo? Naquela época, era comum os homens falarem com mais emoção sobre a amizade. A ligação entre Davi e Jonatas foi construída em confiança, lealdade e fé. Eles fizeram uma aliança diante de Deus, prometeram proteger um ao outro, e cumpriram essa promessa até o fim. O amor entre eles não era de paixão, mas de honra. Não era romance, era aliança. Jonatas sabia que Davi seria rei no lugar dele, e mesmo assim o apoiou. Isso não é desejo, isso é sacrifício. É o tipo de amizade que poucos têm coragem de viver hoje. A ideia de que os dois tinham um relacionamento escondido é forçar o texto. É como tentar enfiar um quebra-cabeça moderno numa imagem antiga, é ler a Bíblia e tentar entender com uma calculadora na mão. A beleza daquela amizade está justamente na pureza dela. E quando tentam transformar isso em outra coisa, o que era profundo vira raso. Davi e Jonatas não foram os únicos alvos dessa nova forma de leitura. Há quem diga que Ruth e Noemi eram um casal. E também que um centurião romano tinha uma relação amorosa com seu servo. Mas será que o texto diz isso mesmo? Ruth foi uma nora fiel, quando a sogra dela Noemi perdeu tudo. Marido, filhos, casa, Ruth escolheu não deixá-la sozinha. Ela disse: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Isso não é uma declaração de amor romântico. É uma prova de compromisso, de cuidado e fé. Ruth estava escolhendo um novo caminho, não por paixão, mas por honra. Por amor à aliança, como muitos já esqueceram. Um outro caso é o do centurião que pede ajuda a Jesus para curar seu servo. Algumas pessoas dizem que havia um relacionamento escondido entre eles. Mas de novo, não há nada no texto que diga isso. O centurião era um homem poderoso, mas se importava com seu servo, talvez como um filho, ou como alguém de sua casa. O texto não fala de romance, só mostra um exemplo de fé humilde. "Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas dizei uma só palavra,
e meu servo será curado. Tentar transformar esses gestos de cuidado em relacionamentos escondidos é enxergar o texto com os olhos de hoje, não com os olhos da fé. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é clara: Deus criou o homem e a mulher, e os uniu para formar uma aliança de amor e vida. O plano de Deus para a sexualidade é bom, mas também é santo. Em várias partes da Bíblia, o comportamento homossexual aparece como algo fora da vontade de Deus, assim como o adultério, a mentira, a prostituição e a idolatria. Em Romanos 1, por exemplo, Paulo fala de pessoas que trocaram a verdade pela mentira, e por isso passaram a agir de forma contrária à natureza. Ele não está falando de orientação, mas de escolhas. A Bíblia não separa pecados por cor, nem por moda. Ela mostra que todo pecado, seja qual for, nos afasta de Deus. Mas também mostra que todo pecador pode ser perdoado e transformado. Jesus nunca rejeitou ninguém que veio até ele com o coração quebrantado. Prostitutas, cobradores de impostos, religiosos corruptos. Todos foram recebidos com amor. Mas a verdade é que ele nunca deixou ninguém do jeito que estava. Jesus disse: vai e não peques mais. Ele oferecia perdão, mas também oferecia uma nova vida. Hoje, muitos querem apenas o Jesus que abraça. Mas esquecem do Jesus que confronta com amor. Ele é o bom pastor, mas também é o caminho. E quem decide seguir por esse caminho, precisa deixar coisas para trás. Não existe o dar um jeitinho. Jesus te espera de braços abertos, mas o pecado fica do lado de fora. Você é livre para fazer o que quiser, porém se prepare para as consequências. O chamado de Jesus não é para viver como eu quero, é para viver como Ele quer. E isso vale para todos nós, sem exceção. Desde o início, a palavra de Deus foi alvo de distorção. No Éden, a serpente torceu o que Deus havia dito. No deserto, o próprio diabo tentou usar a Bíblia para enganar Jesus. O problema não é quando alguém erra por ignorância. O verdadeiro perigo é quando se pega a Bíblia de propósito e muda seu sentido para justificar o pecado. Na dúvida, leia você mesmo e tire suas próprias conclusões, e não somente acredite na interpretação de outras pessoas, porque na hora do juízo você não vai poder dizer: fulano falou que era assim. E o mais sutil, isso muitas vezes vem embalado com palavras bonitas como amor, inclusão, liberdade, mas se o amor nega a verdade, ele deixa de ser amor. Se a liberdade nos prende ao erro, ela não é liberdade de verdade. Quando distorcemos a palavra, não mudamos apenas letras num papel. Mudamos destinos, e é por isso que precisamos voltar a ler a Bíblia com temor, não com filtro. E não deixar que a mente de quinta série leia a Bíblia conosco. Davi e Jonatas não eram amantes, eles eram irmãos de alma. Homens que sabiam o valor da lealdade, da aliança e da amizade verdadeira. Em tempos como os nossos, onde tudo vira piada ou rótulo, essa pureza parece impossível de entender. A Bíblia não precisa ser reinventada. Ela precisa ser redescoberta. A verdade não precisa ser maquiada, ela precisa ser proclamada, mesmo que doa. Porque só a verdade liberta. Deus ama todos, mas o amor de Deus é diferente do amor do mundo. Ele ama tanto, que não nos deixa como estamos, Ele transforma, Ele cura, Ele chama, com firmeza e com ternura. Hoje, o chamado é para todos nós. Para mim, para você, para quem se perdeu tentando encontrar um novo jeito de acreditar. Jesus continua dizendo: siga-me. Mas para seguir, é preciso deixar algumas coisas para trás. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Pode ser desconfortável no começo, mas a verdade sempre traz paz depois. Comente aqui embaixo o que você achava sobre esse tema antes. E o que pensa agora? Se inscreva no canal para mais reflexões profundas, bíblicas e reais, sem máscaras. Aqui, a gente não reescreve a Bíblia. A gente desvenda e respeita suas verdades.